Aí, pessoal do sexto ano, aqui é o professor Carlos. Então a gente vai estar falando aí especificamente sobre pré-história, né? Vamos revisar o que a gente viu na última aula, vamos revisar pegando mais a minha explicação e o livro. Então, a pré-história, como o próprio nome diz, é uma divisão, né? A história está dividida aí entre em 5 períodos, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, só que tem uma subdivisão. Os 4 períodos, né? O primeiro período pré-história, que é o período que não se utilizava a escrita, ele é separado e nós temos o que seria a pós-história, né? Que nem se usa esse termo, mas é quando é a partir do desenvolvimento da escrita, que são os outros 4 períodos ditos. Pois bem, a pré-história ela é um período que aproximadamente, não se sabe exatamente ao certo, mas alguns falam entre 10 mil anos, 10 mil antes de Cristo e até no ano 3000 aproximadamente. Não se sabe também quando exatamente se desenvolveu a escrita. A questão é a seguinte: o período da pré-história está dividido em 3 fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, né, que era aquela pedra com lascas, que vai ser as primeiras ferramentas usadas. Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida. E a Idade dos Metais, que é quando o ser humano ele vai começar a utilizar a arte da metalurgia ou da moldagem dos metais. Bom, vamos falar hoje sobre o primeiro período, que é o Paleolítico. Nós destacamos entre o Paleolítico que o ser humano ele era nômade, né? As tribos elas eram tribos nômades. E essas tribos nômades elas estavam sempre se deslocando, não moravam em um único lugar fixo. Então eles eram caçadores e coletores, né? Caçavam animais e colhiam frutas e raízes. Era um período muito difícil para a história da humanidade, porque você tinha que estar sempre que estar, né? Levanta acampamento e anda, e muitas vezes eles andavam muitos quilômetros por dia e tinham que seguir o fluxo migratório dos animais que eles caçavam. E muitas vezes os recursos iam ficando escassos, né? No inverno era muito complicado, porque eles ainda não tinham não tinham desenvolvido a agricultura, não podiam armazenar alimentos, então eles basicamente eram isso, caçadores e coletores. É também no período do Paleolítico que vai se fazer as primeiras ferramentas e utensílios a partir da pedra lascada, mas também se fazia muitos utensílios a partir de ossos de animais ou até mesmo humanos. Destaque para o Paleolítico é a descoberta do fogo. Ninguém sabe ao certo, né, como foi descoberto. Alguns criou-se a hipótese de um raio cair numa árvore. Isso é muito, até mostra em filmes e séries, desenhos, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. Essa é apenas uma hipótese. A questão é que o fogo ele vai facilitar muito a vida do ser humano, inclusive melhorando a sua qualidade de vida, porque vai se começar a cozinhar os alimentos, coisa que não se fazia antes. O fogo também vai ser utilizado para iluminação, para aquecer no frio, principalmente no inverno, para iluminação, para proteção contra animais, para espantar animais. Porque a gente usa o termo homens das cavernas, mas como eles eram nômades, nem sempre eles encontravam uma caverna para morar. Então muitas vezes acampavam ao relento e deixavam fogueiras acesas ou tochas para se proteger dos animais. E o fogo também vai ser muito importante na questão da medicina. Porque o camarada se feria, né? Não existiam antibióticos. Qual era a maneira de você estancar o sangramento, de parar o sangramento? Com aquela brasa, né, em chama, você ia lá e cauterizava a ferida direto. Então eram as formas muito rúdicas, muito rudimentares, mas era assim. Esse basicamente é o período aí do Paleolítico. É interessante que existe uma teoria que por conta do ser humano estar sempre se movimentando durante esse período do Paleolítico, foi aí que os continentes eles foram povoados, né? A gente está vivendo o período da Pangeia. Pangeia era quando todos os continentes estavam interligados, né? A gente sabe hoje em dia que os continentes houve uma separação e como os povos estavam sempre se deslocando, essa povoação
do mundial, de todos os continentes, né? Povos em todos os continentes que a gente encontra, povos da pré-história, foi exatamente por conta dessa imigração, perdão. Então, nós encerramos o Paleolítico, vamos passar para no próximo vídeo, vamos falar aí do Neolítico, ok?